Fala galera, beleza? Bora para mais uma questãozinha aí do concurso de bombeiros, certo? Então vamos lá. Um experimento realizado no laboratório de termodinâmica durante uma aula prática sob condições normais de temperatura e pressão foi analisada a transferência de calor em um sistema termicamente isolado. Foram misturados meio quilo de gelo a menos 10 graus Celsius. Ele me deu o calor específico, certo? Aqui. E o calor latente de fusão, ou seja, vai derreter, certo? Com 2 kg de água a 80 graus Celsius, com o calor específico de 1, certo? Então, considerando que não há troca de calor com o meio ambiente e que todo o calor trocado ocorre entre os componentes, né? Água e gelo, ao atingir o equilíbrio térmico. E aí, qual é a temperatura de equilíbrio térmico? Mas antes, nós vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui nós temos um bloquinho de gelo a 10 ou menos 10 graus Celsius. E ele vai misturar com água, certo? A 80 graus Celsius, certo? O que vai acontecer? Quando você vai misturar, o que vai acontecer? Essa água vai enviar calor para o meu bloco de gelo, ok? E aí o que vai acontecer? A sua temperatura vai aumentar, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, tá. E vai chegar em zero. Quando chegar em zero, o que vai acontecer? Ele vai virar água a uma temperatura 0 graus Celsius. E aqui, ó, vai ter uma temperatura menor que a de 80 graus Celsius, ok? E aí, mesmo assim, ele vai ficar enviando, ó, energia até que eles fiquem com a mesma temperatura, certo? Veja o que vai acontecer. Esse gelo aqui, ele vai ter um calor sensível. E por quê? Porque vai haver uma mudança de temperatura sensível do gelo, ok? Mas, e aí aqui ele vai ter uma mudança de fase, ou seja, ele vai haver um calor latente. Então, QL, ou que é isso. Mas o que vai ter? Veja que o gelo virou água, então água já vira água, né? Já usa o calor sensível de água. Então, agora o calor sensível da água, vou botar gelo aqui, ok? Que é essa aqui, ó. E aí, mais essa quantidadezinha de água aqui, ó. Então, água igual a zero. Agora vamos substituir. Mas lembrando das expressões, né? Eu vou botar aqui embaixo. Q igual a M, C, variação E, temperatura. Esse aqui é o calor sensível. E o calor latente é QML. Ok? E agora fazer o que? Calcular, substituir. Então, vamos lá, né? Então, ficamos com... Aqui é... vamos ter que transformar em gramas aqui. E por quê? Porque aqui está em quilos. E aqui está em gramas, ó. Ok? Então, M do gelo, C do gelo e a variação, ó. Temperatura final menos a inicial. Aí, mais M do gelo, L do gelo, né? Cadê? Aqui, ó. Certo? Mais agora do gelo que virou água, né? Então, M, AG vezes a água e a temperatura final menos inicial. Mais agora da água, né? Que a gente já viu. Ou que é essa aqui, ó. E aí mais temperatura final menos a temperatura inicial igual a igual a zero.
E agora vamos substituir, ó. Aqui ficamos com 500 vezes 1,1 sobre 2. A temperatura final é quanto? 0. E a inicial é quanto? Menos 10. E com isso fica positivo, ó. Okay? Mais 500 vezes 80 mais agora 500 vezes 1. Agora a temperatura final que eu não conheço menos 0. E por quê? Porque a inicial, essa aqui, ó. Ok? E aí mais 2000, né? Vezes 1 vezes a temperatura final menos a inicial. Ok? E agora o que eu vou resolver? Eu vou cortar um monte de zero. Ó. Cadê? Ó? Um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui e um aqui. Mas eu posso cortar bem mais, ó. Um aqui, outro aqui e um aqui. Ok. E agora vamos na multiplicação, né? Esse com esse aqui fica 50 por 2 fica 25, não é isso? Mais aqui fica 5 vezes 8, 40, fica 400. Aí mais esse com esse aqui, né? Fica 5 vezes a temperatura. E mais esse com esse aqui, né? Ó, fica 20 vezes a temperatura. E menos 20 vezes 80 fica 1.600. Igual a 0. E agora, né? A gente vai ter que somar, subtrair. Então, ficamos com 25 aqui. Vezes a temperatura. Igual a 1.600 menos 425. Resolvendo isso na calculation, né? Para a gente ir mais rápido, né? 1.600 menos 425, certo? Então ficamos com 25. Temperatura igual a 1.175. Então a temperatura é 1.175 dividido por 25. Então a minha temperatura é 47 graus Celsius. Bom, e aí nós temos a alternativa letra C, ó. De certeza. Beleza? Então, se ficou com alguma dúvida, comenta aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aí, certo? Valeu, fui!